Foi. Bola, primeiramente, obrigado por ter estado na entrevista. Uma honra estar te entrevistando. Novamente, eu acho, né? Já fez outra entrevista já. E, cara, pra quem não te conhece, pra quem não viu ainda a entrevista anterior, conta um pouco da sua história. Como é que você foi parar na música? Se foi ela que veio até você, foi você que foi atrás dela? Como é que tudo aconteceu? Cara, primeiro é um prazer aí falar com você novamente. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Sempre. A minha história na música, ela é muito, ela tem vários acontecimentos, mas de forma reduzida, assim, foi uma paixão avassaladora, assim, cara. Eu jogava futebol até os 15 anos e jogava futebol assim com a intenção de virar jogador de futebol, tá ligado? Eu Sim. Era o sonho, treinava de, é o sonho de todo garoto, né? No caso. Exato, velho. Eu treinava de segunda a segunda em clube, treinava no clube do Jabaquara, que é um futebol, um clube tradicional lá de Santos. Eu joguei futsal no Santos, inclusive com o Neymar na categoria dele, enquanto ele jogava futsal lá com 12 anos, 11 Maneiro. anos. É, e aí, com 15 anos, cara, eu tive o primeiro contato visual, né? Porque eu nunca tinha visto uma guitarra, eu nunca tinha visto alguém tocar guitarra que seja próximo de mim, né? Enfim, esse Sim. lance de você não saber o quão possível era você tocar um instrumento, né? E eu vi o Vitor, que é o guitarrista da Zimbra, que é meu primo também, e um outro amigo nosso, Fabrício, tocando guitarra, fazendo uma aula de guitarra e tal, e aquilo ali pra mim, velho, foi destruidor, assim. Pra mim, eu acho que a partir daquele momento não importava mais nada do que viria a seguir que não fosse eu aprendendo a tocar um violão, uma guitarra e fazendo música, assim. E Legal. desde então eu não parei, cara. E aí, pensando assim, até depois de adulto, né? Pô, isso faz. Eu tô com 33, isso faz 18 anos. Eu começo a notar algumas coisas, alguns contatos que eu já tinha. Minha mãe sempre tocou piano, então ela sempre tocava piano em casa. Eu escutava desde de criança e cantava algumas músicas com ela e tal. Então eu já tinha um mínimo contato da música ali. É que o futebol ocupava muito a minha cabeça, eu Sim. amava, amo, né? Putz, eu sou um torcedor fanático ainda do Corinthians, eu acompanho todos os jogos que eu puder acompanhar de Campeonato Brasileiro, Premier League, Campeonato Italiano, qualquer coisa. Mas Você foi assim, a música chegou e tomou espaço. tá passando futebol, você tá curtindo. Posso Tudo, dizer. mano, qualquer coisa, velho, qualquer coisa, campeonato E, alemão, qualquer coisa eu tô assistindo, velho. e essa questão da família teve até o seu primo também, né? Que era músico também. Uhum, Mas o futebol, no caso, foi um sonho que ficou para trás, né? Nesse caso, né? sim. Profissionalmente, né? Não, E, completamente. assim, o tempo, ele sempre foi um tema fascinante, né? Na arte, filme, música, Uhum, usa o tempo como tema. É, como você sente que outros tempos, outras ruas, que é o seu novo projeto, uhum. ele captura o jeito como você viveu, sentiu essas mudanças nos últimos anos? Como é que você sente isso? Cara, é doido porque assim, a gente não repara, né, enquanto a gente vai vivendo as coisas. E aí, em determinados momentos, a gente olha para trás e simplesmente se dá conta de um monte de coisa que a gente viveu, que a gente passou, de amigos que a gente fez e ficaram para trás, outros que ficaram juntos com a gente até hoje, de novos Aham, amigos, mudanças de casa, de relacionamento, de vida, né, sim. e de cidade. Então são coisas que durante os acontecimentos a gente não repara, a gente só vivencia. E aí, quando a gente para olhar para trás, a gente consegue olhar com um certo distanciamento assim e enxergar coisas que talvez a gente não conseguiu enxergar no momento por estar ali no meio daquele olho do furacão, Sim. vivendo aquilo tudo, né? E para mim é muito natural esse sentimento de nostalgia, de tempo, de passagem da vida, enfim, porque é algo que me atrai muito, porque eu sinto que é um jeito, né? Eu estava até escrevendo isso num release agora há poucos dias atrás, me perguntaram na questão da nostalgia, que eu acho que tem muito a ver com a passagem do tempo, passado, futuro e tal. E é Aham. um elemento muito presente nas minhas músicas, é um elemento muito presente nesse single novo, porque eu sinto que é um jeito de eu lidar de frente com essas situações, né?
que eu acho que a gente, como enquanto ser humano, na grande maioria das vezes, a gente vivencia as coisas, né? E, e simplesmente, como é que eu posso dizer? Não consegue extrair o máximo ou tudo Sim. que a gente poderia extrair delas. A gente não E aproveita, né, a oportunidade naquele tempo. exato, e tem coisa que a gente deixa reprimida, tem coisa que a gente guarda, que a gente não fala, que a gente não quer lidar, que a gente não quer falar sobre, acha que vai sumir de uma hora para outra. E eu acho que a música, né, a escrita, para mim, é um jeito de eu colocar isso para fora, de forma, né, de trazer isso para o mundo real, né, Sim. num papel ali, de eu ler, cantar aquilo e lidar com aquilo de frente, né. É quase que uma terapia, assim, seja para coisas boas ou coisas ruins. Verdade. Quando eu canto aquilo, quando eu leio aquilo, quando eu escrevo aquilo, eu estou falando em voz alta, né? Eu estou Aham. simplesmente trazendo aquilo para o mundo, né? E tendo Sim. que lidar com aquilo. Então, esse tema me fascina muito porque eu sinto que é um dos jeitos, né? Se não for o único, que eu não tenho como fugir dos meus próprios sentimentos, sabe? Verdade. E o tempo ele é bom, como também pode machucar também, ele tem vários sentidos, né? E Uhum, o seu processo de composição, pelo que eu entendi, ele é muito pessoal, ele é muito das suas uhum. vivências. É, você acabou revisitando momentos da sua vida com essa composição, com esse projeto. O que mais te marcou Cara, nesse momento? eu revisitei muita coisa, principalmente porque esse projeto, né, o disco como um todo, Uhum. que agora a gente vai lançar o single Meia-Noite, sai e o disco vem na primeira semana de julho. Ele é um disco que ele começou a ser feito na pandemia ainda, né? A maioria das composições dele são composições de pandemia e isso já faz, né? A pandemia acabou em 2022, assim, dá para se dizer. Então Sim. já faz 3 anos que a pandemia acabou. São músicas que eu comecei a compor há 4, 5 anos atrás, que foi no início da pandemia ali em 2020. Então, eu acho que é um disco muito pessoal por isso. Era um momento muito sensível, era um momento muito introspectivo para todo mundo, né? A gente estava trancado em casa, só com a nossa própria Hum. presença. Então, ainda que a gente conversasse com amigos, com familiares, né, por mensagem, por telefone e tal, não havia mais o convívio social que sempre houve, né? E Sim. isso torna, com certeza, né? Não tem como não influenciar nas coisas que eu escrevi nessa época, o processo todo muito mais pessoal, porque eu fiquei, né? Assim como acredito que a grande maioria das pessoas, num estágio de sensibilidade muito maior do que o normal, né? A gente Aham. via coisas horrorosas na televisão, absurdos, e eu Todo lidei dia. com todo dia, cara. Eu lidei com meu pai na UTI durante uma semana, assim, que foi, acho que um dos episódios mais traumáticos da minha vida, porque a gente recebia boletim uma vez por dia da situação dele. Então, velho, até chegar o horário de alguém ligar e falar o que estava acontecendo, a gente ficava, tipo assim, só esperando a ligação para saber se tinha melhorado ou piorado o quadro. Graças a Deus ele conseguiu reverter a situação, Bom, saiu vivo e tal. Mas são acontecimentos, são traumas que pessoalmente nos modificam para sempre, assim, né? É sim. impossível passar por cima disso como se não fosse nada. Então, o disco ele nasce daí, ele nasce desse processo completamente pessoal e delicado da minha vida, assim, e do mundo, né, no Verdade. geral. E é uma coisa até que você falou que faz sentido, que é a questão que a gente não esperava, era o Uhum. inesperado também. Uhum. Pô, com 33 anos, quando que você imaginou que ia passar por uma pandemia na sua vida, pô? Pois é, a gente não sabia nem como agir, não sabia o que É, fazer, e sim, foi tão rápido, assim, tão desconhecido que eu acho que o que mais causou esse desespero, né, foi o desconhecimento, né, a gente não sabia sim. com o que a gente estava lidando. Quanto É, tempo aquilo ia demorar, se ia ser para sempre, ou se ia ser por muito tempo, ou se ia matar muito mais gente do que estava matando. E aí depois veio a expectativa da vacina chegar logo, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma solução para controlar. Então, o fato de lidar com esse desconhecido, de acordar todo dia não sabendo o que ia acontecer, né, cara? É, foi é difícil. impossível a gente ficar.
passivo a isso, né? Era algo que consumia a nossa energia, o nosso emocional, a nossa cabeça todos os Sim. dias até a gente notar que a gente estava saindo finalmente desse buraco que a gente achou que não tinha fundo, E, sabe? e meio a tudo isso, você acha que a música ela te ajudou nesse momento? No Muito. caso, Ah, ela foi completamente essencial, cara. Assim, eu acho que eu passei 80% do meu tempo, que nos outros 20 eu acho que eu dormi, mas eu passei 80% do meu tempo tocando, compondo, né, ouvindo música. sim, Eu fiz um EP de pandemia, solo, que chama Calma, Não Vamos Falar da Vida, que ele veio. O título já estava pronto numa arte, mas eu adorei esse título e escolhi essa arte só por causa do título, porque era uma relação de que a vida que a gente estava vendo naquele momento, de ligar a TV, de saber os noticiários, ela era tão ruim, ela era tão cruel, tão triste, que eu precisei, né, me distrair com outras coisas. sim. Então, pô, a gente passa o tempo todo falando sobre a vida, né? E aí, naquele momento, eu não queria falar sobre a vida, porque a vida não estava legal, né? Eu queria falar sobre qualquer outra coisa que não É, fosse aquilo que a gente estava desviar, vivendo. desviar aquele foco para Exato, pegar ele. exato. Então, eu gravei esse EP na pandemia, a música me ajudou num sentido muito prático de eu ocupar meu tempo, eu aprendi a, né, basicamente me gravar sozinho, coisa que eu nunca tinha feito. Eu comprei Legal. uma plaquinha de áudio das mais baratas que tinha, um microfone, e eu gravei esse EP nessa placa de áudio, eu fiquei vendo vídeo aula no YouTube, comprei curso, então a música, além de me ocupar mentalmente e emocionalmente, ela me ocupou também nesse lance do tempo, né? De eu Sim, ficar fazendo sim, coisas e o dia passar, ao invés de eu ficar, tipo, olhando para o teto, imaginando o pior, sabe? Entrando numas neuroses e tal. Então, ela teve um papel crucial, assim, para eu pra pirar. não pirar, sabe? Sim. Foi essencial. E a música também, o seu projeto, né? Outros Tempos, Outras Ruas, ele começa como composição solo sua, como a gente falou aqui também, Uhum. mas você acabou fazendo parceria com o Iveson, né? Aham. É, como é que foi dividir o trabalho com ele? Como é que aconteceu essa parceria entre vocês? Cara, foi muito legal. Eu já conheci o trabalho do Ibson, né, na internet, as músicas e tal, mas não conheci ele pessoalmente. Aí eu fui num show dele no Boa, na Casa de Música, que é uma casa muito legal aqui em São Paulo. E aí vi o show e tal. E eu lembro que quando eu tava saindo, a, a esposa dele, que acho que ela estava trabalhando de produtora dele no dia, Aham. ela deve ter me visto no público ali, porque não é uma casa de show enorme, né? Tipo, é para, Sim. sei lá, 80 pessoas, é mesinha, sentado. Então, eu acredito que ela tenha me visto ali. E a hora que eu tava indo embora, ela abriu a porta do camarim assim e me chamou, me puxou para dentro. E Aham. aí, para conversar com o Ibson, aí lá eu descobri que o Ibson conhecia meu trabalho também, que ele gostava muito. A Pô, que esposa dele maneiro. gostava muito dos meus trampos solos. E aí eu fiquei muito feliz e, cara, dali a gente começou a conversar, né? E aí eu sugeri, convidei, porque eu tava bem na época, eu tava começando a gravar o disco. E eu falei, nossa, cara, eu tô começando a gravar meu disco solo agora. Ia ser muito legal se a gente pudesse fazer uma parceria aqui. Pô, eu admiro muito o seu trabalho. Acabei de saber que você admira o meu também, então seria muito legal a gente tentar se unir para fazer alguma coisa, né? Aí, pô, na semana seguinte eu fui na casa dele, mostrei umas músicas para ele lá que eu tinha, que estava pensando em gravar. Ele escolheu uma música muito legal, que é essa, Outros Tempos, Outras Ruas, que eu tinha meio que. Era até a metade da música, depois eu iria repetir Aham. ela, e ao invés Sim. de repetir, o Iveson pegou e escreveu uma segunda parte inteira. E aí a gente fez mais alguns pedaços de letra, alguns arranjos vocais e virou uma parceria em conjunto, cara. Tipo, a Pô, música virou dele também, sabe? duas curiosidades, cara. Foi bem aleatório, então, o encontro de vocês, né? Foi bem Foi. aleatório. E o legal é que você escreveu a música, tem um sentimento seu, claro, né? Mas ele Uhum. conseguiu entender tão bem a ponto de continuar a letra. Isso que é interessante. Total. Sim, muito. E é legal perceber isso, porque isso talvez mostre a afinidade musical que a gente tinha, né? Aham. De mesmas referências, de mesmos letristas, mesmos compositores.
Então eu acho que, além da gente ter, né, essa admiração recíproca um pelo trabalho do outro, na hora de compor ali, a gente descobriu que a gente dividia muita coisa, que a gente gostava da coisa igual. Então, Aham. fluiu muito fácil, tanto que, assim, foi numa tarde, assim, 3 horinhas na casa dele, que a gente desenrolou o resto da música toda que faltava, assim, e na semana seguinte a gente já estava, acho que, gravando. Inclusive, a gente fez até outra música lá do zero, que acabou não entrando no disco, mas um projeto futuro, quem sabe. Pô, Mas foi muito legal, assim, deu muito bom, assim, a nossa junção. uhum. Eu vou até colocar aqui a capa, tinha compartilhado para quem tá no YouTube Boa. poder ver, tá aqui do lado. Gostei muito, por sinal, ficou bem legal. Valeu, cara. Eu queria falar dessa capa porque eu vou soltar o vídeo amanhã de como Pode ela foi falar. feita, Aham. mas é uma impressão manual, cara. É um aparelhinho como se fosse aqueles recibos de cartão. Isso é uma folha de recibo, como se fosse aqueles papelzinho de maquininha Sim. de cartão, sabe? Aham. E aí um amigo meu, o André Calvão, que é o dono da foto, da arte toda e tal, é um fotógrafo maravilhoso. E essa foto que tem por trás é uma fotografia analógica dele. Ele fez as minhas sessões fotográficas com fotografia analógica também, que eu gosto muito. E aí ele imprimiu esse desenho, né? É que aí rolou uma Sim. edição ali de brancos e tal, para Aham. ficar mais Visível, né? exato, né? Para ir para a plataforma digital, essa coisa toda. Mas é uma maquininha desse tamanho que ele simplesmente colocou a foto nossa lá no aplicativo e a maquininha imprimiu o papel com a foto como se fosse uma nota Gente, fiscal, assim, sabe? cara, que interessante isso. Muito legal, velho. E de quem foi a ideia criativa? Foi dele? De Cara, fazer. foi nossa, porque eu sabia que ele tinha esse tipo de recurso, a gente é amigo há muito tempo Aham. já. Ele, inclusive, estava no começo da Zimbra, desde que a Zimbra nasceu. Aham. Ele é uma espécie de guruzinho meu, assim. Eu sempre Sim. recorro a ele para falar sobre estética, sobre música. E aí ele tem um ateliê e a gente já fez várias coisas com ele. Eu já fiz várias coisas com ele e eu sabia que ele tinha essa maquininha. Aham. E aí eu lembrei dessa maquininha e eu falei para ele: caramba, ô André, vamos fazer uma capa naquele style da impressão eu esqueci o nome da máquina agora, mas da impressão, né, da maquininha que você tem de papel. Aham. E aí Daquele com foi, aquela impressora de como fiscal, né? exato, mano, é desse Aham. tamanho, assim, é um Sim, sim, negócio sim. muito pequeno, uma doideira. E, e aí ele fez assim em 10 segundos, porque é um negócio que para ele é muito, muito básico, muito fácil. Ele colocou a foto lá no aplicativo do telefone e pelo telefone mesmo ele conseguiu passar a imagem para o aparelho analógico Aham. e imprimir. Saiu na hora a foto. Foi Pois, uma doideira, assim. Ele me pois foi mostrou a irada. foto, muito, mano. Ele me mostrou a foto impressa. Eu queria a foto impressa, com um pedaço embaixo rasgado mesmo. Para mim aquilo já estava maravilhoso, mas ele falou: não, vamos fazer bonitinho, vou dar um trato aqui e tal. Mas enfim, foi um, Pô, foi um e foi- processo analógico muito Você tem legal, assim. guardado essa foto? Tenho, velho, tenho. Tenho Maneiro, guardada. cara. E amanhã no vídeo vocês vão ver, porque a gente escreveu até mais coisa embaixo na impressão depois. É uma Pô, videochamada que eu escrevi uns textinhos depois embaixo e aham. tal, e ela vai imprimindo e mostrando, é legal pra caramba. Maneiro. E falando até sobre estilo, né, que você e o Iveson viram em comum, a música ela explora, né, o folk, MPB, rock Uhum. alternativo, várias influências. De que maneiras que vocês conseguiram pegar essas referências e botar todas na mesma faixa? Como é que cada uma se encaixou? Cara, esse meu trampo solo, ele tem como é que eu posso dizer? Ele é muito calcado na música folk, assim, sabe? Aham, Ele é muito violão, ele é muito em cima dos violões e da letra, né? E o sim. resto, apesar de terem arranjos, esse tipo de coisa, para mim eles funcionam como complementos, né? Eles são a caminha que vão evidenciar ali a mensagem da música no violão e na voz. Sim. E o Y, ele tem né, a minha leitura é que ele parte do mesmo lugar, só que ele vai para um lugar mais de MPB nesse aspecto, né? Aham, E no disco, né, no meu disco, ele tem vários jeitos de violão que eu falo que é o folk brasileiro, né? Não é exatamente aquele folk gringo, porque o jeito de cantar, eu tentei muito
pegar referências como o Belchior, o Oswaldo Montenegro, o Zé Pô, Ramalho, que é aquele folk brasileiro de contar histórias, sabe? aham, Que é diferente do americano, que é diferente do Bob Dylan e sei, tal. sei, sei. E, e aí essa música em específico, ela tinha um cunho mais MPB, né, do que folk propriamente dito. E aí eu acho que talvez por isso também o Ibson tenha gostado mais, se sentido mais à vontade para fazer isso, né? Aham. Mas eu misturo muito. Eu acho que o grande lance é que o elemento principal de tudo isso é o violão. E aí eu consigo, né, andar por lados parecidos. Eu consigo ir um pouco para MPB por conta do violão. Eu consigo ir um pouco pro folk por conta do violão. Então eu acho que essa mistura assim me deu como é que eu posso dizer, alternativas, né, de alternativas musicais para não deixar o disco também monotemático. É um É, disco que, apesar dele ser muito calcado em cima do violão, ele tem músicas que são um pouco diferentes uma das outras, não são necessariamente idênticas, sabe? e sobre essa questão até das alternativas que você está falando, né, de vários estilos, você já trabalhou com vários estilos, várias fases na sua carreira, e, cara, você percebe que nessa nova fase tá trazendo uma nova maturidade artística, o que que ela tem representado para você, que você tá agora? Cara, essa pergunta é boa porque eu acho que eu ainda não parei para pensar. Eu vou parar para pensar nisso com mais clareza depois que o disco tiver saído, Aham. passado uns 3 meses. Mas algo que eu Aí a posso gente te volta dizer aqui. aí a gente volta para falar sobre isso. Mas algo que eu posso te dizer com toda certeza, cara, é que além de um desafio musical, foi um desafio artístico no sentido, acho que eu posso dizer técnico da coisa, Aham. porque como eu sempre tive banda, a gente sempre resolveu tudo em uma galera, né? Meio que cada um faz uma coisa, cada um toma conta de uma parada, e são várias opiniões, a gente debate sobre tudo. Eu me vi tendo que fazer tudo, né? Tipo Sim. assim, eu tinha que definir o conceito do disco, eu tinha que definir como seriam as peças, né? As fotos, as peças gráficas, se seria colorido, se seria preto e branco, se seria digital, se seria analógico, as participações, quem que eu gostaria de chamar para gravar o disco, eu tinha que falar com as pessoas, eu tinha que tomar conta, né, desse intermédio de burocracias, porque o disco sai por uma gravadora, sai pelo Midas Aham. Music, Sim. mas o intermédio do artista era eu que fazia, né? Até porque, cara, é a minha vontade. Eu quero tornar aquilo é, algo pessoal para todo mundo, Sim. né? Não, Eu não não tô deixar, ali chamando. não deixar de ser algo seu, né? Exatamente, né? Eu não estava chamando a galera ali para cumprir a tabela, alguma coisa. Eu estava chamando pessoas que eu admirava o trabalho. Então eu Sim. fazia questão de estar nessa intermediação de tudo, né? Então foi um desafio nesse sentido muito grande, assim, né? Eu aprendi muita coisa, eu falei com muita gente, e eu acho que agora nesse processo de reta final, né? Vai sair o single meia-noite e daqui a um mês o disco. Eu já me sinto mais com a sensação de dever quase cumprido, assim, sabe? Porque Sim. apesar de ser muito trabalhoso, foi muito gratificante, assim. Legal. E a gente estava falando um pouco sobre o passado, sobre momentos, né, também que você resgatou com essa produção. E a canção fala sobre valores, né, que mudam com o tempo, também aborda Uhum. muito isso. Quais valores que ganharam mais significado para você hoje em comparação com o passado? Que você pegou e hoje tem mais significado que você pensa que você passou na vida? Nossa, cara, ótima pergunta. Para essa eu não estava preparado, hein? Obrigado. Mas eu acho que uma coisa que eu fiz com muita recorrência nos últimos 3 anos foi mudar de casa, né? Eu mudei de casa 3 vezes em 3 anos, tá ligado? E além disso, eu mudei de cidade, né? Eu saí de Aham. Santos, que é minha cidade natal, estou morando há 3 anos em São Paulo. Então, esse lance de mudar de cidade, que Santos é uma cidade completamente diferente de São Paulo, né? O estilo de vida e tal. Vim para um lugar que a princípio é desconhecido ainda um pouco, estou me acostumando, me habituando.
e mudar 3 vezes de apartamento, de região, enfim, né, de não conseguir conectar ainda a minha convivência com o bairro, que Santos tem muito isso. Você Sim, mora sim. naquele bairro, você conhece aquele bairro todo, você sabe quem é o fulano da padaria, sabe? O cara que passa vendendo sorvete ele tal hora do Aham. dia. E aqui em São Paulo velho, é mundo louco, assim, sabe? É 24 horas por dia a máquina funcionando. Então, eu acho que o que eu mais aprendi com esse passar do tempo, né, é, é esse lance da adaptação, de eu precisar constantemente estar aberto enfim, viver novas coisas, novas Sim. oportunidades, novas vivências. Às Uhum. vezes vão me agradar mais, às vezes vão me agradar menos, mas eu acho importante sair do lugar enquanto eu puder, né? Me incomoda muito, às vezes, eu me sentir. Às vezes não, me incomoda sempre que eu me sinto numa zona de conforto. Eu acho que essas mudanças, literalmente, de lugares me fizeram, né, de forma forçada e estão me fazendo de forma forçada a entender o mundo, né? A ver o mundo de vários jeitos, não só daquele jeito, daquele lugar que eu morei a vida toda, naquele bairro de Santos, né? Sim. Eu vim para cá e eu tô vendo o mundo de uma maneira que eu nunca tinha visto. Acho que essa é a principal lição que o tempo tem me dado ultimamente. Legal. E a próxima pergunta também é um pouco sobre isso, que é a nostalgia, né? Que também é forte na canção também. Uhum. Para você, a nostalgia, muita gente enxerga de uma forma ou de outra, né? Positiva, negativa. Uhum. Ela serve de uma forma de aprendizado ou é um sentimento meio agridoce que você sente? Cara, eu acho que ele é um sentimento completamente agridoce, assim. Eu A minha relação com a nostalgia, ela é uma relação de, como é que eu posso falar, cara? Eu tenho muito apego a muitas sensações, muitos sentimentos que eu tive durante a minha vida. Eu consigo, tipo, lembrar de momentos onde eu tive shows espetaculares e que eu consegui reconhecer, por exemplo, isso em cima do palco, de falar no meio do show, né? Pensar comigo mesmo, nossa, cara, o que eu tô vivendo aqui, eu vou lembrar pro resto da minha vida, com toda certeza. E não só no âmbito profissional, no âmbito pessoal também, né? Aham. Enfim, amigos que eu nem converso tanto mais por circunstâncias da vida, outros que sim. Mas, enfim, aquela. Eu acho que a gente sempre fica um pouco nessa vontade de reviver algumas coisas que a gente amou, assim, né? Que são instantes que ficaram congelados na nossa memória. E talvez nem seja bom reviver isso de forma prática, né? Porque talvez Sim. eles se ressignifiquem para algo que você não gostaria. Então eu gosto de deixar esses pensamentos ali naqueles lugares intocáveis, né? Como se fossem únicos, Congelados. né? Exatamente, de Sim. congelar eles naqueles tempos e lembrar daquilo com felicidade, né? É esse sentimento assim de por que eu falei do agridoce? Porque para muita gente parece que soa como uma vontade de voltar ao passado Sim. ou de querer reviver aquilo tudo de forma prática, de falar com aquela pessoa de 15 anos atrás e achar que ela vai falar a mesma coisa, que ela é a mesma pessoa. E não, eu acho que eu prefiro deixar essas coisas, esses retratos, essas fotografias, né, dos momentos da minha vida na minha memória do jeito bom. Eu prefiro lembrar delas dessa maneira, assim, né? Não de uma forma de tentar a qualquer custo voltar ao passado e reviver coisas. Não, eu prefiro deixar elas do jeito que elas foram vividas, porque me dá uma sensação de que a minha vida em certos momentos valeram a pena, sabe? Legal. E, cara, trabalhar com uma grande gravadora como a Midas, né? Já lançaram vários artistas também grandes. É um passo importante para sua carreira, eu imagino isso. Uhum. E como tem sido essa parceria com eles? Cara, muito legal. Eu fiquei muito feliz quando o Sérgio Fuad, o Serginho, que é o produtor do disco,
Ele sempre me deu uma pilhada para gravar as coisas solo, né, e tal, um single ou outro. E aí eu nesse meio tempo eu peguei e falei, pô, Serginho, eu tô com um disco aqui para gravar, cara. E eu não sabia de verdade qual era a possibilidade do Midas de fazer isso, Aham. porque sendo bem honesto, eu tinha dado uma pausa, entre aspas, né, na minha carreira solo, em prioridade da Zimbra. A gente estava com muita coisa para fazer, gravando muita coisa, fazendo muito show. E assim que eu vi uma brecha, né, de lançamentos, de shows, de, enfim, de trabalhos, eu falei para o Serginho, eu falei, Serginho, eu acho que a gente tem um momento legal aqui, um tempo bom de intervalo entre esse furacão que é a Zimbra de atividades para fazer algo, né, para o meu trabalho solo e eu sinto que eu precisava muito fazer isso, né? O Sim. primeiro disco que eu lancei é de 2017, se eu não me engano. E desde então eu fiquei lançando singles bem espaçados e nunca trabalhei muito em cima deles, era só por vontade mesmo de ouvir as músicas gravadas. E aí eu sinto que entender que eu podia fazer isso ali dentro, é, com pessoas que admiravam o meu trabalho, como era o caso do Serginho, do Fernando Degino, que foi o coprodutor que gravou os teclados e os pianos do disco, do André, de todas as pessoas, do Rick, que estavam envolvidas ali, me deu essa confiança e me deixou esse clima leve, assim, sabe? Me tirou essa responsabilidade de ter que fazer um, um disco comercial ou qualquer coisa do tipo, né? Que muita gente tem essa visão da gravadora até hoje e que eu posso garantir, Sim. pelo menos que no Midas, que não é assim, a gente tem uma liberdade absurda para fazer o que a gente faz. É só escutar o nosso último disco, Pouso, que a galera vai entender que, comercialmente falando, ele tem bem poucas coisas. E aí eu me senti leve para fazer o que eu queria, Sim. cara. E o Serginho abraçou minhas ideias e veio junto, assim, foi muito legal. Isso é uma imagem que muita gente tem, né? Também de você cantar o que você quer cantar ou de seguir o mercado apenas. Sim. Porque você vê que muita gente hoje em dia grava música já pensando em viralizar no TikTok, por exemplo, pensando em viralizar Aham, em algum aham. lugar. Aí deixa de ser ele mesmo também. Cara, isso é algo que eu tô um pouco mais velho, tô com 33 anos, né? Isso aí me dá até calafrio, tá ligado? Porque eu sou super a favor de divulgar trabalho em rede social. Eu sou uma pessoa que, cara, eu não. Meu trabalho é a música, assim, sabe? Meu Sim. pai e minha mãe não são ricos, eu não sou herdeiro, minha mãe é professora, se aposentou, meu pai é autônomo, então, assim, o meu sustento, eu tive que fazer da música em certo momento o meu ganha-pão. Eu precisava pagar a conta. Sim. Eu não tinha como contar com a ajuda financeira da minha mãe e do meu pai. Eu tinha que me virar sozinho, Aham. porque eles mal conseguiam se virar sozinhos, né? Sim. Então, em certos momentos eu tive que fazer algumas concessões, mas por livre e espontânea vontade, cara. Infelizmente, não caiu 10 milhões de reais na minha conta para eu pegar e falar assim, eu vou gravar um disco do jeito que eu quiser e goste quem quiser, quem não quiser não gosta e eu não tô nem aí, sabe? Eu Aham. também não posso me dar esse luxo, né? Sim. E só que a minha grande sorte é que eu converso muito com a música pop. Eu gosto muito de Tim Aham. Maia, eu gosto muito de Paralamas do Sucesso. Então, para mim é algo que não é forçado, é natural, Sim. faz parte de mim, né? Essa construção das letras e das melodias elas serem mais populares. Não é por uma opção mercadológica, é Uhum. simplesmente por naturalidade, mano. Eu cresci ouvindo isso e é isso que eu gosto de fazer, sabe? Legal. E quando a gente fala sobre o tempo, transformações, a gente acaba conseguindo trazer muita identificação para nossa música, né? Porque a gente ouve e se identifica com o que você está falando. E nesse caso, eu sei que a arte tem várias interpretações, mas o que você espera que as pessoas sintam ao ouvir sua música? Cara, eu espero que elas assim, né, clichê, mas eu espero que elas se sintam bem, assim. A única coisa que eu me preocupo quando eu faço música é que as pessoas escutem e durante aqueles 3, 4 minutos elas
consigam fugir para um lugar da cabeça delas onde a vida se torna um pouco mais leve, sabe? Se torna um Sim. pouco menos dura, um pouco menos difícil. E a minha única intenção com a música é fazer isso, né? Eu faço música porque talvez eu queira sentir isso também, né? E por isso que eu escrevo, por isso que eu canto. Eu sempre falo que eu só canto porque eu componho, sabe? Aham. O meu ofício é compositor, eu gosto de escrever, eu gosto de compor música. E Sim. aí eu quero ouvir as minhas músicas, eu quero ouvir o que eu mesmo tenho para falar para mim, que muitas vezes eu não consigo fazer isso internamente. Uhum. Então eu fui aprender a cantar na marra, porque alguém tinha que cantar as músicas que eu fazia, e tinha que ser eu Sim. mesmo, sabe? Então Aham. a única coisa que eu espero sempre é isso, é que as pessoas encontrem na música, enquanto elas estão ouvindo, enquanto elas vão no show, enquanto elas, sei lá, cara, vem uma foto, leem algo a respeito de uma música que eu falei, que elas saiam desse lugar duro e frio e cruel que muitas vezes é a vida real e se teletransportem para um local de um pouco mais de leveza, sabe? É a única coisa que eu espero da música, honestamente. Verdade. E a gente indo para a nossa penúltima pergunta, a canção ela chega como um prenúncio, né, de um novo disco. Sim. E o que você quer adiantar alguma coisa? Que o público pode esperar do disco? O que você pensa Cara, agora? é um disco que eu tô muito feliz com o resultado. É um disco de 13 músicas, fazia tempo que eu não fazia isso. Assim, eu sempre parava no 10, no 11. E aí dessa vez eu dei uma forçadinha ali, falei, cara, eu vou gravar 13. É um disco que tem muitas participações, eu posso adiantar aqui, tem participação do Thiago, que é o vocalista da Maglore, tem participação do Ibson, que vai sair hoje, tem a participação da nova orquestra do Rio de Janeiro em uma música, Maneiro. que é um naipe de cordas maravilhoso, da Letícia Filizola, que é uma guitarrista fantástica de BH, que inclusive é a única música do disco que tem guitarra, é a música dela, né? E do meu querido amigo Marcos Almeida, cara. Então é um disco, cara, recheado de feats, de temas, de sonoridades, de assuntos. Então eu acho que é um disco que, se eu pudesse imaginar ele assim na prática, eu diria que ele vai dar um baita de um showzão assim para quem for ver, sabe? É, eu falei que essa era a penúltima pergunta, mas não é, eu menti, tem mais uma que pensei aqui. Vamos Espero esse nessa. forte. Mas, cara, foi até uma coisa que eu pensei que você falou sobre São Paulo, Santos, né, a diferença. São Uhum, Paulo realmente é muito movimentado, você falou, é uma máquina que foi 24 horas ligadas. uhum, É, e o mundo tá cada vez mais acelerado, certo? Que o pessoal, né? uhum. Você acha que a música ainda consegue fazer a pessoa ter uma pausa e refletir sobre a letra, cara, hoje em dia? Velho, eu não sei te dizer a resposta, mas eu sei te dizer que é o que eu tento fazer, né? Eu sei que Aham. tem muita gente que me acompanha que faz isso, que, que me dá esse voto de confiança, porque é algo que eu constantemente falo a respeito, né? Não do consumo da música apenas em si, mas do consumo da arte, né, cara? Pô, sei lá, velho, às vezes vai ver um filminho, sabe? Vai. E não é papo cabeçudo, não é para ser cult, nada disso, mas assim, é para tirar um pouquinho o olho da tela, do algoritmo, e buscar Uhum. alguma coisa mais pessoal, mais natural, como um livro. Eu estou lendo a Sim. biografia agora do Jeff Tweedy, que é o vocalista do Wilco, que eu fui no show deles no C6 Fest aí na semana passada e comprei o livro, porque meu inglês é péssimo e chegou, tipo, O meu faz um também. mês a tradução do livro, e eu fiquei muito feliz e comprei o livro, tô lendo. Então, é esse tipo de coisa que eu tento trazer, porque eu acho que pelo menos eu tento, né, fazer as coisas com começo, meio e fim, cara. Nada do que eu penso ele é pensado para durar 3 minutos, tá ligado? Sim. E inclusive eu acho que a gente vê esse reflexo muito na Zimbra, né? Como sou eu que componho na banda, e eu sempre tenho essa preocupação de falar de assuntos que sejam atemporais. E eu não teria problema nenhum em falar de outro tipo de assuntos, mas eu gosto de falar de coisas que fazem sentido hoje e vão fazer sentido daqui a 20 anos.
E eu encontro com muita gente que fala isso pra gente. Fala, cara, quando eu via vocês com 13 anos, 15 anos, sei lá, e hoje com 25, 26, eu tenho o mesmo sentimento. Isso pra mim é maravilhoso, cara, porque só me prova que o que eu fiz, né, que o que a música fez, sobreviveu ao famoso teste do tempo, né, cara? Verdade. Tipo, ela durou. E fala que na teoria toda a arte é imortal, né? A gente cria e ela fica. Pois Agora, é, se vai fazer sentido ou não é outra coisa. a gente vai embora, né, cara? É, Eu tenho muito essa preocupação. Eu quero deixar um bom legado. Eu não quero ser, eu não faço questão de ser famoso, eu não faço questão de ser uma pessoa completamente reconhecida, mas eu faço questão de ser honesto comigo mesmo, sabe? Ninguém vai poder falar que eu fiz coisas vazias. Eu tenho essa sim, preocupação. Eu tenho a preocupação de fazer coisas que eu sinto que são honestas comigo mesmo, né? Então é o que eu procuro fazer o tempo bom todo. demais. E pra gente terminar agora oficialmente, há uma pergunta um pouco reflexiva que eu deixo no final. Já foi várias já nessa entrevista, né? Mas, cara, você disse que lidar com a passagem do tempo, que tenta lidar, né, com a passagem do tempo na sua vida, né? E se fosse parar pra ver agora, qual o maior aprendizado que o tempo te trouxe até agora, cara? Que você acha que trouxe pra sua vida? Ô, velho, é que eu não sei de absolutamente nada. Por mais que a gente tente prever as coisas, porque eu acho que é inevitável a gente viver a vida sempre pensando em alternativas, pensando em fazer isso, fazer aquilo. Se não der certo, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer isso, tem que ter um plano B. E, cara, assim, infelizmente, é óbvio que muitas dessas coisas ajudam, mas a vida ela é completamente imprevisível, sabe? E ela é implacável, assim, ela não quer saber o que você acha, sabe? Uhum, Tipo, de repente, pô, um parente seu vai embora de um dia pro outro, sabe? verdade. E você nada pode fazer a respeito, sabe? Não dependeu nada de você, não dependeu nada de ninguém, foi simplesmente uma fatalidade. Então, algo que eu aprendi é que às vezes é bom, né? Isso eu trato bastante na terapia também, porque às Aham, vezes é bom a gente assumir que a gente, infelizmente, ou felizmente, eu diria, a gente não tem o controle de tudo, né? A vida age, verdade. às vezes, de um jeito que a gente não gostaria que ela agisse, mas a única coisa que a gente tem que fazer é lidar com isso. Então, acho que a passagem do tempo me mostrou é que a gente, por mais que a gente tente prever as coisas, nem sempre vai sair como planejado. E tá tudo certo. Acho que essa é a vida, né? Isso Se aí. saísse como planejado, Seria, seria um cha- The Sims. seria chato também, né? Algumas coisas, né? Pois é, cara. Eu acho que a nossa vida, a nossa jornada, ela vem dessas imprevisibilidades, né? Tem uma Sim. frase que eu não vou me lembrar de quem é agora, meu escritor, que ele disse que a vida é o que acontece quando a gente não está olhando. É exatamente isso para mim, Verdade. sabe? Porque ela vai se moldando no que a gente não tem controle, do que foge da nossa alçada. Sim. E aí a gente não pode fazer nada, a gente só tem que lidar com isso. É isso aí, sabe? É curioso porque tem aquilo, né? Que nos bastidores ninguém vê, né? Mas nem a gente vê os bastidores da nossa vida. A gente não vê nada. A É, gente faz as sempre. coisas de forma racional, pensando que Sim. é o melhor, mas a gente sabe que amanhã pode acordar, por exemplo, e ter uma pandemia de novo, imagina, sabe? Sim. Então, cara, a gente tem que se Ah, adaptar, lidar com as coisas. Infelizmente é e isso. foi isso. A pandemia foi um dia normal que a gente acordou e aconteceu. Exato. Exatamente. É. Então, Bola, a gente termina por aqui. Muito obrigado novamente. Vou deixar aqui a capa Pô, também para convidar o pessoal a partir de meia-noite lá ouvir também. E fazer o seu merchan, redes sociais, onde é que a gente encontra o seu trabalho. Luca, obrigado aí pelo convite mais uma vez, Sempre. cara. As redes sociais você pode digitar bola ou bola Zimbra, você vai encontrar. Acho que bola Zimbra fica mais fácil. É que no Spotify é bola. Aham. E provavelmente é sempre a segunda opção, porque a primeira é o MC Bola, que sempre cai quando digitam bola. Então fique esperto só na fotinho do perfil. Vou até olhar aqui para ver. Então, mas qualquer lugar que se digitar bola Zimbra, você vai encontrar minhas redes, cara. No Twitter, no TikTok, no Instagram, só no Spotify que é bola. Beleza. Que é só meu nome. Mas de resto no YouTube eu tô também, tá como bola oficial, se eu não me engano. Mas eu tô sempre aí, cara, de um lugarzinho pro outro, Aí, às vezes aqui, postando. aqui é o primeiro, pô. Olha aí, pô. Tá aí.
Já galguei um lugar melhor aí, pô. Tava em segundo, cara. Perfeito, amigo. Prazer te falar com você sempre, cara. Até a Pô, próxima. obrigado aí. Valeu, Valeu. obrigado, Lucas.